Maravilhosa noite, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à live de segunda-feira, nosso bate-papo para trazer autoconhecimento, liberdade para que você possa ser quem você é e trazer também bastante entendimento sobre como a mente humana funciona, sobre nossos medos, nossos anseios, as expectativas e o que elas causam conosco e tudo aquilo que rege a nossa vida, e até que a gente entenda esse rolê, a gente vai chamar de destino tudo que está no nosso inconsciente e a gente não consegue acompanhar racionalmente. Então, sejam muito bem-vindos. Se você gosta do meu trabalho, se você gosta do conteúdo, já me segue aqui nas redes sociais se você ainda não me segue. E se você conhece alguém que precisa ouvir o que nós vamos falar aqui hoje, esse bate-papo gostoso sobre nossos pais não nos devem nada, já pega o aviãozinho aqui, ó, e compartilha com essa pessoa, chama para ela vir participar aqui da nossa live e trocar essa experiência aqui. Porque aqui estamos todos aprendendo nessa jornada que eu chamo de reencarnação. Para quem ainda não sabe, né? A minha vertente é muito espiritualista, então eu sempre vou trazer essa pegada do ponto de vista da espiritualidade, de como a gente pode estar vivendo uma vida que é impactada por diversas outras que nós já tivemos, e de como nós podemos atuar nessa vida para melhorar, para sermos pessoas melhores, para sermos felizes e para termos um relacionamento bom com as pessoas que convivem conosco, sejam nossos pais, nossos companheiros ou os nossos filhos. Então, muito bem-vindos à live de segunda. Se você gosta do meu trabalho, já aproveita, dá um coraçãozinho aqui, comenta. Tudo isso me apoia para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e mais pessoas possam ir se libertando dessas amarras que todos nós, seres humanos encarnados na Terra, temos e temos bastante. Então vamos lá para a nossa conversa de segunda-feira. Seus pais não te devem nada. E aqui a gente já começa a entender um pouquinho de, se eu estou dizendo que os nossos pais não nos devem nada, logo eu creio, e talvez você também tenha tido essa crença ou ainda tenha, de que os nossos pais nos devem. E isso é fruto da nossa imaturidade, da infantilidade, de tudo aquilo que ainda não cresceu dentro de nós. E a gente vai construir aqui um pensamento e eu quero a colaboração de vocês para dizer se faz sentido. Então, por favor, vão colocando aqui, ó, faz sentido, não faz. Dani, acho que, né, você viajou. Tudo isso aqui, ó, compartilhado, transforma a nossa conversa, deixa ela muito mais rica para que a gente possa se conhecer, porque esse é o propósito, nos conhecermos e através do conheça-te a ti mesmo, a gente se liberte e possa se conectar com quem nós realmente somos. Legal? Então vamos lá. Nossos pais não nos devem nada, porque eles já nos deram a coisa mais importante que nós temos. E aqui eu quero convidar vocês para fazer um exercício. Então, se você tá aí agitado, relaxa um segundinho só. Não vai demorar na dica, eu prometo. Se você tá sentadinho, né, relaxa, fica bem tranquilo. E aí eu vou te convidar a fazer um exercício breve, muito, muito breve, tá bom? Então vamos lá começar com o exercício, que é o seguinte. Você vai inspirar profundamente e vai soltar lentamente. Tá bom? Então vamos lá, ó. 1, 2, 3 e puxa o ar e solta.
bem devagar, lentamente. Vamos fazer mais 2 vezes, tá bom? Ó, puxa o ar. Solta bem profundamente e de novo, puxa o ar. Solta bem lentamente. O que isso faz a gente refletir? Primeiro, que esse exercício de respiração nos ajuda a nos conectar com o presente, o aqui e o agora, tá? Segundo, se você foi capaz de fazer este exercício comigo, é porque você está vivo. E se você está vivo, é porque você é a junção de um espermatozoide com um óvulo, e aí com a fecundação, você virou um embriãozinho e chegou até a fase adulta ou a fase da adolescência. Eu não sei em que momento da sua vida você está quando você me assiste aqui. Mas isso só foi possível porque em algum momento 2 seres humanos, biologicamente um homem e uma mulher, se uniram e deram o que eles tinham para te dar: um espermatozoide e um óvulo. E assim, uma mulher foi capaz de gerar você por 9 meses e aqui estamos nós. Esse é o maior presente e é a maior das dádivas que nós podemos receber. E automaticamente nós recebemos isso dos nossos pais. Se por acaso você que está assistindo aqui não enxerga absolutamente nada pelo qual ser grato aos seus pais, eu acabo de te dizer que você tem um motivo para ser grato aos seus pais. Porque se você foi capaz de fazer este exercício comigo, é porque em algum momento um óvulo e um espermatozoide se encontraram e cá está você e eu. Então, já vamos partir daí que nossos pais não nos devem nada, porque a coisa mais importante que eles poderiam ter nos dado, eles nos deram: a vida. E você poder respirar neste exato momento aqui comigo, seja estando assistindo ao vivo ou ouvindo essa live depois, ela fica gravada, então essa é a mágica e a beleza da internet. Não sei quando nem como você vai me ouvir, mas se você está ouvindo e foi capaz de respirar comigo, é porque você está vivo. Você tem uma encarnação para agradecer. E este presente é a maior dádiva que os nossos pais poderiam ter nos dado. Então, aqui a gente já começa falando o quê? Se seus pais só te deram um espermatozoide ou um embrião ou um óvulo, só por isso você já tem muito pelo que agradecer. Mesmo que você tenha tido uma vida extremamente difícil. E aqui já é a primeira coisa que a gente precisa trabalhar. Porque muitos de nós tendemos a olhar sempre para o que nos falta, especialmente quando o nosso pensamento é de escassez, é um pensamento mais mesquinho, é um pensamento infantilizado, é um pensamento que sempre olha para o que falta. E aqui já vou fazer uma ponte, sempre tem um traço, o oralzinho da falta. Se você não sabe do que eu tô falando, vai lá na live onde eu expliquei sobre os traços de caráter, que é o trabalho que eu vou desenvolver aqui da análise corporal. Tem um traço que sempre olha pelo que não tem. Então, parece uma pessoa extremamente ingrata. E aqui o convite é:
pode ser que a maioria de nós, ou todos nós, em algum momento das nossas vidas, já tenhamos olhado por esse prisma. E qual é o problema? Bom, primeiro que não tem problema nenhum, porque só significa que é um momento de vida em que nós estamos. E é o que a gente dá conta de fazer. E tá tudo bem. Mas a partir do momento em que você descobre que existe um novo olhar, um novo ponto de vista por onde você pode enxergar diferentes maneiras de ser grato, mesmo que por ter recebido única e exclusivamente o esperma do seu genitor, a gente começa a olhar de forma mais madura, a gente começa a olhar de forma mais grata, porque se você inclusive pode reclamar dos traumas que você possa ter tido durante a sua infância, é porque você tem uma vida. E se você tem uma vida, é porque alguém, algum dia, se predispôs a te fazer essa doação de um esperma e de um óvulo. Vejam que só por isso, e que não é só, quem conhece o processo de gestação, por exemplo, sabe que apesar de muitas mulheres, por exemplo, parece que tem aqueles ditados que diz, né? Nossa, passou na frente do marido e já ficou grávida. Muitas mulheres têm essa facilidade para engravidar. Porém, se você perguntar a uma ginecologista, ela vai explicar para você que engravidar é um processo extremamente difícil, que as chances de uma mulher engravidar realmente são muito baixas e ela precisa se expor geralmente a muitas experiências para que isso aconteça. Tá? Isso fica para uma outra live. Outra coisa que eu queria dizer é que, se estamos aqui, somos mais velhos, mais antigos, mas se nós analisarmos a geração atual, essa geração aí dos 20, dos 30 até os 40 anos, onde eu me encaixo aqui, né, perto dos 40, essa geração, por exemplo, ou não tem filhos, ou tem muito menos filhos que 2, 3 gerações para trás de mim. Pode colocar os meus pais. Meus pais têm 3 filhos. Meus avós já tinham 5 de um lado, 10 do outro. Aí na sua casa pode ser que seja a mesma coisa. Seus pais, dependendo da sua idade, você tem 2, 3 irmãos no máximo. Dependendo, você teve 5, 7, 8. Se formos uma geração mais para trás, de repente a gente pode estar falando de 15, 20 irmãos. E onde eu quero chegar com isso? Percebam que cada vez mais fica mais difícil com que os casais queiram engravidar e terem filhos. Muitos querem, mas por motivos, né, que não vem ao caso hoje, não conseguem. Mas os que podem, né, muitos não estão querendo esse compromisso. E aqui a gente já percebe a primeira coisa, como está difícil reencarnar. O que significa reencarnar? Reencarnar significa um homem predisposto a fazer a doação do esperma, uma mulher predisposta a fazer a doação do óvulo, e isso virar um embrião e depois virar uma criança que chega na fase adulta como nós, dizendo que temos traumas e que não temos nada para agradecer dos nossos pais. Percebe? Pegaram o gatilho aqui? Como hoje em dia está muito mais difícil reencarnar. E se está muito mais difícil reencarnar, vai ficar cada vez mais seleto o grupo de pessoas que chega ao planeta Terra. E isso significa que nós vamos ter que estar muito mais gratos aos nossos pais para que a gente consiga chegar aqui. Faz sentido, gente? Coloca aqui para mim se vocês estão percebendo esse movimento
que hoje em dia os jovens, os casais mais jovens, não querem mais ter filhos por N motivos que também não vem ao caso aqui a gente colocar isso agora, mas que cada vez mais está mais difícil as pessoas, os casais, que primeiro que tá difícil até querer virar casal. E depois, se virou casal, tá difícil querer ter filhos. E quando querem, é 1, 2, no máximo. O terceiro, se acontecer, sempre vem por falta de planejamento ali que o casal teve. 4, 5, né? É coisas que a gente olha e fala: nossa, você é bem corajoso. Por exemplo, o meu mentor, o Elton Euler, tem 5 filhos. E se a esposa dele falar quero o 6º, ele vai falar couro, porque ele tem aí a pretensão de popular a face da terra. Então, ele tem filhos aí sem problema nenhum. Mas a maioria de nós, né, às vezes titubeia diante disso, tá? Então, percebam como isso, inclusive, pode estar ligado aos nossos traumas, a como nós achamos que os nossos pais nos devem alguma coisa. E aqui a gente já percebe que eles não nos devem nada. Se eles não nos devem nada, nós já podemos ser gratos pela nossa vida, por poder fazer o movimento de respirar e de expirar. Só por esse movimento, por eu ser capaz de fazer esse movimento, já é o motivo magno de ser grata aos nossos pais. E depois disso, a gente começa uma vida. E aí nessa vida é onde tudo pode acontecer e todas as possibilidades se abrem diante de nós. Eu vou falar por mim, né? Que tive uma vida muito boa, tive pais maravilhosos e hoje muito mais madura do que é aos 15 anos. Eu posso dizer com muito mais propriedade, inclusive, né, do ponto de vista interior, o quanto eu sou grata. Muito mais do que eu era quando eu tinha 15 anos. E muito mais do que eu era quando eu tinha 10. Eu não tinha maturidade para compreender toda a complexidade que é quando duas pessoas se predispõem a terem um filho e se colocam ali na jornada de criar esses filhos, de fazerem o melhor, até porque não existe um manual de instruções de como criar filhos. E mesmo que existisse, quem teria escrito esse manual? A gente tem alguns, por exemplo, que são nortes para nós. As religiões ou a palavra que está contida dentro das religiões, aquelas em que os ensinamentos de Jesus foram preservados, pode ser um norte. A filosofia, a história, todos os grandes conceitos, as grandes teorias que, por mais que as décadas, os séculos tenham se passado, continuam ainda fazendo sentido para a humanidade, pode ser um norte. Então, muito do que está escrito, por exemplo, na Bíblia, pode ser um norte para que a gente crie filhos. Mas cada um cria os filhos de acordo com os seus princípios, os seus valores. E quem colocou esses princípios e esses valores dentro dos meus pais, por exemplo? Meus avós. Pode ser os meus avós, aqueles que doaram também espermatozoide e óvulo. Podem ser pessoas que se predispuseram a cuidar de um bebê ou de uma criança depois que ela veio ao mundo. Então, a gente vai entendendo que nós somos frutos de muitas pessoas, às vezes, que estiveram ligadas e relacionadas à nossa criação. Quem colocou dentro de nós gatilhos
Quem despertou dentro de nós nossa ambição, nossa fome? Quem estimulou a nossa segurança para ir para a vida? Ou quem causou em nós traumas por ter cuidado de forma errada, por ter abandonado e não ter sido capaz de suprir as necessidades básicas? Quem não foi capaz de transmitir amor? Quem não foi capaz de passar valores, estabelecer limites, ensinar as crianças no momento certo o que é frustração? Tudo isso pode ter acontecido ao longo da nossa criação e muito provavelmente aconteceu com a maioria de nós, porque nossa lente sempre se ajusta até que nós entendamos esse comportamento que todos nós temos de olhar para o que nos falta muitas vezes, de olhar sempre como a vítima do mundo. Então, todos nós talvez vamos encontrar alguma coisa para apontar o dedo para os nossos pais e fazer um julgamento. E aqui já fica, a primeira reflexão que a Bíblia traz, por exemplo, ou que os ensinamentos trazem, porque dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, também está contido, essas informações do não julgueis para não serem julgados. E é muito natural e é muito automático que a maioria de nós vá olhar para os nossos pais, ou às vezes a gente olha para a gente mesmo e fala, eu sou assim porque meu pai fez isso comigo na infância, eu sou assim porque a minha mãe fez isso comigo na infância, ou porque eu não tive isso na infância, ou coisa do tipo. E a gente consegue, por exemplo, na análise corporal, entender quais são os traumas que mais impactaram todos nós. Eu tenho traumas, você tem trauma, todo ser humano na face da Terra tem um trauma. Esse trauma pode ser em maior escala, em menor escala. Quando eu digo trauma, são impactos de acontecimentos na vida da infância ali, da gestação até mais ou menos 5, 7 anos, e como esses acontecimentos foram interpretados por nós, crianças. Então, quando eu digo trauma, pode ser uma coisa grande, pode ter sido de fato, a minha mãe me teve e me abandonou na porta de um orfanato, então ela me abandonou literalmente. Então a minha maior dor é a dor de ter sido abandonado, ok? Isso é um trauma, muitas pessoas entendem que isso pode gerar um trauma. Porém, você também pode ter sido impactado quando bebê, na fase ali do seu primeiro mês de vida até 1 ano e meio, como a sua mãe te amamentou, te deixou no carrinho e foi ao banheiro, que às vezes muitas mães reclamam que quando tem filhos bebês, nem sequer dá tempo de ir ao banheiro. E o fato da sua mãe ter saído do seu campo de vista pode ter te impactado como um abandono. E se nós, como adultos, formos olhar para essa situação, vamos entender que não foi literalmente um abandono, tá? Então, quando eu chamo de trauma, é a forma como o que nos aconteceu nos impactou. Então, João Paul Sartre diz, não importa o que te aconteceu, importa o que você fez com o que fizeram com você, tá bom? Então, aqui é pra gente alinhar o que eu quero dizer com trauma. Pode ter sido, de fato, alguma coisa, como pode ter sido somente a nossa perspectiva de algo que nos aconteceu. E nós éramos crianças e não tínhamos total condição de compreender como um adulto tem dessas situações que hoje, como adultos, são corriqueiras, tá bem? Então, é isso que eu quero dizer com
traumas. Então, entenda que quando a gente faz um julgamento, quando nós olhamos para os nossos pais na intenção de apontar o dedo para eles, tem pelo menos 3 ou 4 dedos apontados para mim. E muitas vezes, nessa intenção de julgar o outro, mesmo que você não saiba que o que você faz é julgamento, isso acaba muitas vezes nos perseguindo. Quantos de nós, na intenção de meu pai é uma pessoa horrorosa, ou a minha mãe é uma pessoa horrorosa, e aí, das duas uma, ou eu vou tentar fazer extremamente o oposto do que eu acho horrível na minha mãe, ou por um padrão de repetição eu acabo fazendo o que ela faz. Quantas pessoas nós já não conhecemos que é 8 ou 80? Então, se o pai, por exemplo, é alcoólatra, muito provavelmente ou ele vai ser um alcoólatra até para, na intenção de, ou na má interpretação de honrar pai e mãe, ele acaba virando um alcoólatra também. E aqui é uma construção bem rasinha, tá? Então, antes de saírem pensando coisas, a gente vai ficar no mais superficial, porque não temos tempo de aprofundar tudo, senão só isso aqui daria outra live. Ou essa pessoa fica extremamente oposta e se torna extremamente agressiva com quem bebe, sai julgando e apontando o dedo para qualquer outra pessoa que beba, não se relaciona e acha que todo mundo que bebe está no mesmo cesto, no mesmo balaio, e com a mesma régua que ela mede o pai dela, ela sai medindo todo mundo que tem o mesmo comportamento que o pai dela, que ela odeia. E nesse odiar, ela não percebe, ou nós não percebemos, que pai os nossos pais, nós estamos odiando uma parte nossa. Eu sou 50% pai, eu sou 50% mãe. Odiar o meu pai significa odiar 50% meu. E aqui é que começa o grande problema da humanidade. Porque fazer isso atrasa a nossa vida. Fazer isso atrasa os nossos resultados. Fazer isso pode ser que eu nem tenha resultados para querer. Eu nem sonho mais, eu não acredito em mim, eu não tenho ambição. E qual é a ambição que eu estou construindo aqui com vocês? Qual é o sentido da palavra ambição que eu construo aqui com vocês? Eu não tenho fome, eu não tenho vontade de ir para a vida, eu não tenho estímulo, eu não tenho gana, eu não tenho ânsia, eu não tenho vontade de querer fazer. Eu sou aquela pessoa que eu me sinto, Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim, Gabriela. Quem já não conheceu alguém assim? Ou quem às vezes já não se sentiu meio Gabriela? Muitas vezes, negar os nossos pais é negar uma parte nossa. E quando a gente faz isso, provavelmente áreas da nossa vida serão impactadas, especialmente na fase adulta. Nós vamos ser convidados, muitas vezes, a repetir situações para que a gente possa aprender as lições. E enquanto nós estivermos julgando os nossos pais, julgando os nossos avós, julgando nossos bisavós, quantas pessoas pensam, nossa, meu bisavô era riquíssimo. Nossa, se meu bisavô não tivesse vindo da Itália, eu teria nascido na Europa. Quem disse? Quem disse que se seu bisavô não tivesse vindo da Itália, você teria nascido na Europa? Se seu bisavô não tivesse vindo da Itália, provavelmente eu não teria conhecido sua bisavó. Ou se vieram os dois de lá,
eles não teriam tido filhos no Brasil. Se eles não tivessem tido filhos no Brasil, ou seu pai ou sua mãe não teriam se conhecido. Se você tivesse sido criado lá, você teria sido impactado por uma outra cultura. Percebam, Deus não erra. Deus é extremamente correto, justo e bom. Se Ele não erra, nós nascemos no lugar onde devemos nascer, na época em que devemos ter nascido, nós nascemos na família em que devemos nascer e, melhor, nós nascemos na família que nós merecemos. E aqui já vai a primeira pedrada, de repente, aí na sua vidraça. Você acha que nasceu na família que merece? Ou você acha que a sua família não é digna de você? Esse sentimento, será que quando você tem ele, quando ele vem à sua mente, ele te impulsiona ou ele te atrasa? Se você sente que nasceu na família errada e Deus não erra, quem será que está desalinhado no pensamento? Como a nossa construção aqui sempre vai um degrauzinho além, né? E a gente sabe, do ponto de vista, né, do plano reencarnatório, com exceções de reencarnações compulsórias, que são aquelas reencarnações onde os espíritos das pessoas ainda estão pouquíssimo evoluídos, então não existe a condição de preparar um plano. É meio que vai no piloto automático e vamos viver. Lembra de você ter tido a oportunidade de receber um esperma e um óvulo, já é uma bênção e o maior presente que você poderia ter recebido dos seus genitores. Então, existem espíritos que a única coisa que eles têm de merecimento é essa. Então, muitas vezes a gente percebe casais totalmente desestruturados, que tem aquela penca de filhos e que a primeira coisa que nós fazemos é apontar o dedo e julgá-los. Nossa, mas essa pessoa não tem a mínima condição financeira de criar e de ter filhos e só fica colocando filhos no mundo. E aí, o que a gente percebe? Essa pessoa ou essas pessoas, esse casal ou essa mulher, muitas vezes tem um grande mérito porque teve muito mais coragem de ter tido essas gestações, mesmo que muitas vezes em condições extremamente precárias, financeiramente falando, ou às vezes emocionalmente falando, e ainda assim ela esperou os 9 meses e ela teve essa criança. Então, olha só e percebam se o maior presente que nós podemos ter recebido dos nossos pais é a nossa vida. Perceba como essa pessoa, esta mulher, é uma mulher que tem condições de ser muito meritória aos olhos, por exemplo, de Deus, por ter tido coragem de levar essas gravidez até o final. Tem como, de repente, virar para trás e julgar essa mãe? Julgar essa mãe é julgar 50% de quem nós somos. É colocar uma corrente em nós mesmos. Porque muitas vezes, ao fazer isso, nossa vida trava. Porque a gente estabelece relações de dependência emocional com esses pais que a gente tanto fala mal ou que às vezes a gente é incapaz de compreender e olhar para eles como 2 seres humanos, exatamente como nós somos. E aí a gente fica nesse ciclo vicioso até que nossa vida trava ou alguma coisa com impacto muito grande acontece nas nossas vidas e nós somos ou convidados ou obrigados
a olhar, parar e olhar para dentro e entender o que é que eu fiz com a minha vida e por que eu fiz isso com a minha vida. E quando eu vou entender, muito desses movimentos que a gente faz inconscientemente são negando os nossos pais. Porque não aprendemos a admirá-los, ou porque eles nos abandonaram, ou porque nos abandonaram afetivamente, ou porque não souberam nos dar limites. Tudo isso pode ter acontecido, ou melhor, tudo isso deve ter acontecido com todos nós. Mas aonde é que vira a nossa chave, especialmente quando a gente se propõe a se conhecer e como adultos? Quando a gente entende que só pelo fato de termos uma vida, podermos respirar, já somos presenteados com a dádiva da vida e já temos pelo que agradecer aos nossos pais. Daí em diante, como adultos, é claro, não estou falando de crianças precisam, ter tutores, sejam os pais, sejam outros adultos, para colocá-las nos trilhos, para que elas tenham condições aí depois da maioridade de ganharem a vida e saírem aí para o mundo e conquistarem, a sua própria jornada, colocarem um caminho debaixo dos seus pés. Como crianças, nós temos a obrigação de cuidar dos nossos filhos, para quem tem filhos. Mas, quando a gente cresce, é nosso dever ir para a vida. Muitas vezes, muitos de nós temos muitos medos de ir para a vida. Às vezes faltou exemplo, faltou energia masculina, faltou energia feminina, e aí a gente vai entendendo os desequilíbrios que isso causa na nossa vida. Mas não é para que quando você, por exemplo, passe pela análise corporal, descubra quais são os seus traumas, descubra quais são os seus traços. Eu tenho tantos % de oral, eu tenho tantos % de esquizoide, tenho tantos % da rígida, tenho tantos % do masoca, nossa, eu tenho tantos % do psico, do psicopata. Não é para que quando você descubra qual é o seu modus operandi, como você funciona, você vá lá e ataque os seus pais ou as pessoas que te criaram. É para que você olhe para dentro e traga consciência de como você funciona, de que tem pessoas, tem situações que te fazem bem e tem pessoas e situações que te fazem mal. E aí, aprendendo isso, você consegue estabelecer limites e sempre procurar se manter nos recursos, sempre procurar se manter num ambiente saudável. Não é para usar os traços de muleta, não é para dizer, eu como desesperadamente porque eu tenho muita oralidade e eu não consigo me conter. Não, tem jeito de conter a oralzinha. E não é comendo. Quando a gente come desesperadamente, a gente está tentando comer o quê? Nossas emoções, nossas angústias, nossas mágoas, tudo aquilo que muitas vezes a gente não consegue lidar e talvez nós não tenhamos sido ensinados a fazer isso na fase infantil. E quando você descobre que talvez não tenha sido ensinado na fase infantil, não é para virar e falar, tá vendo? Eu não consigo porque meus pais não me ensinaram e como eu vou fazer? Não. Porque hoje em dia, e sempre teve, recursos para que a gente lide com as situações quando a gente coloca um olhar sobre elas. E muitas vezes é na fase adulta que nós temos condições de colocar um novo olhar sobre nós mesmos e só assim mudarmos as nossas questões, trabalhar os nossos medos, trabalhar os nossos traumas e com isso viver a vida de uma forma diferente.
honrar pai e mãe quando o nosso exemplo de pai ou de mãe muitas vezes é o exemplo que a sociedade vai criticar e dizer que não tem absolutamente nenhuma qualidade, é olhar para esse pai, para essa mãe ou para esse genitor e ele já me deu o que ele podia me dar. Agora cabe a mim ter uma vida diferente. Mas para esfregar na cara dele que eu posso ser melhor, não. Não, porque não vai dar certo. Aqui, me lembrei de um caso e vou contar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Tenho um tempinho, rapidinho. Vou contar rapidinho. Depois, se vocês quiserem compreender melhor, ele tá no livro do Rossandro Klingen, que depois eu vou deixar aqui nos comentários. Se eu me lembrar depois do nome, eu deixo aqui. Existia um médico, existia um rapaz, filho desse contexto que eu trouxe para vocês, que tinha uma família com muitos irmãos e o pai dele tinha um dos filhos que o pai dele acreditava mais, que o pai dele achava que ia dar mais certo e ele não recebia muita atenção, muito carinho do pai dele. Pois bem, ele passou a vida inteira se sentindo preterido pelo pai. A vida passou, né? Ele teve a oportunidade de morar com uma tia, inclusive porque o pai falou assim, não, vai lá morar com sua tia. Ele se sentiu rejeitado pelo pai, mas essa oportunidade de ter ido morar com a tia foi o que fez a vida dele mudar, porque ali com a tia não tinha tido filhos, então ela podia dedicar uma atenção especial a ele, ela podia dedicar recursos financeiros que o pai não poderia dedicar por ter muitos filhos para cuidar, e ele pôde estudar e ele passou no curso de medicina e se tornou um grande cirurgião. Pois bem, ele chega numa fase da vida dele em que ele financeiramente conquistou tudo o que ele queria e ele vai comprar um apartamento e ele tá lá na assembleia do condomínio e ele comprou a cobertura. E ele chega e percebe que a maioria das pessoas que estão nessa assembleia estão muito felizes porque era um apartamento extremamente caro e elas estavam felizes. E ele que tinha tido condições de comprar a cobertura sequer esboçava alguma reação de alegria. E aí ele vai até uma festa de casamento de um dos poucos amigos que ele tinha feito na faculdade de medicina, e este outro amigo levanta a hipótese de que ele pudesse estar ali passando por um processo, que ele estaria entrando em depressão ou algo do tipo, e convida ele para ir fazer terapia. E é assim que ele chega até o Rossandro Klingen, porque é baseado em fatos reais essa história que eu tô te contando. E aqui outra coisa, olha só. Os dois médicos, tá? Ele era médico cirurgião. E a primeira reação dele, quando o amigo disse que ele poderia fazer terapia para tentar entender o que estava acontecendo ali com ele, a primeira reação dele foi: eu não sou doido. Percebam que o preconceito vem até da área médica. Então a gente precisa derrubar esses preconceitos de que terapia, ir ao psicólogo, ir ao psiquiatra, fazer qualquer processo terapêutico é coisa para louco. Isso é coisa do século passado. Então deixem isso de lado e terapia é para quem está querendo ter uma vida muito melhor do que tem, para quem não quer ficar doente e para quem está doente e quer se curar. Então, terapia é para quem não quer ficar doente e não para você pensar que ir ao terapeuta vai te deixar doente. Ou o fato de você passar na frente de um consultório terapêutico é motivo para você se preocupar com o que os outros estão pensando, de você ter ido ao psicólogo, ao terapeuta, ao psiquiatra ou qualquer coisa do tipo. Legal? Inclusive, se preocupar com o que os outros pensam é dependência emocional. Então,
finalmente esse médico dá uma oportunidade, chega no consultório do Rossandro e aí eles começam a trabalhar. E se você está me assistindo pela primeira vez, se você nunca passou por um processo terapêutico, eu vou repetir novamente. Para trabalhar o adulto, precisa olhar para a criança. Não tem jeito. E toda vez que você chegar num consultório terapêutico, nós vamos te perguntar, talvez, como tenha sido sua infância. No caso da análise corporal, a gente já passa vários obstáculos ou várias sessões, por isso que a análise corporal ela é infinitamente mais rápida, porque pelo formato do seu corpo, eu já tenho uma grande noção de como foi a sua infância, de com quem você é mais ligado, de quem você tem mais apego, de quem você acha que pode te manipular mais, se é o homem, se é a mulher. Então, tudo isso o formato do seu corpo me diz. Mas tem várias outras ferramentas terapêuticas que ela parte do princípio de perguntar como foi a sua infância. Legal? Então, beleza. E aí, esse médico muito reticente demorou bastante para se abrir, até que ele chega um dia e conta, e aí o Rossandro, com toda a habilidade, é óbvio, né, de anos de experiência ali, consegue entender que o problema dele estava lá com o pai, porque ele se sentia preterido na infância. E o que isso causou neste médico? Ele foi para a vida, ele ganhou dinheiro, ele se sentia extremamente desamado, então ele não conseguia manter relacionamentos amorosos, porque ele não sabia dar amor, porque ele nunca tinha recebido, e ele também nunca tinha estimulado receber amor dele mesmo ou de Deus. E aí, quando ele entende todo este movimento, e isso que ele passou a vida inteira odiando o irmão, porque o pai gostava mais do irmão, então ele sentia inveja do irmão e do amor que o irmão recebia do pai, porque era tudo que ele queria receber, e o pai não era capaz de devotar este amor a ele também, tá bom? Então, aqui pode ser um processo reencarnatório. Esse irmão mais novo que recebia todo o amor pode ser um afeto do pai, e ele, por exemplo, pode ter sido que reencarnou nessa família e ele ter sido um desafeto do pai de outras vidas? Pode, tá bom? Então fica aqui só um disclaimer aí para vocês. Mas vamos falar só dessa vida, que dessa vida que já dá bastante material pra gente entender, e se a gente trabalhar nessa vida já resolve, muito aí dos nossos problemas, porque a maioria dos nossos problemas são dessa vida mesmo, legal? Então tá, quando ele entende esse movimento, quando ele, depois de entender, aceita isso, porque você imagina você aceitar que sente inveja do seu irmão, imagina você aceitar que você gostaria de ter recebido o amor dos seus pais ou do seu pai. Dói muito, gente. Dói, mas dói com força. Dói muito. E é por isso que a maioria dos seres humanos foge. Quando está diante de uma situação que vai ser convidado a olhar para dentro, e aí é olhar para as feridas do passado, muitas vezes a gente se anestesia, muitas vezes a gente foge, muitas vezes a gente não quer olhar, e aí por isso que muitas pessoas têm sucessivos movimentos de repetição na sua vida e ficam dizendo que o problema é do outro, quando na verdade o problema está com ela. Eu não consigo me relacionar, os homens não querem nada, eu tenho dedo podre. Dedo podre? Ou será que você está precisando curar uma ferida interior? E aí você só repete padrões, só se aproxima de pessoas e os homens que se aproximam de você estão no mesmo rolê. Você precisa curar seu problema com o pai, às vezes, e ele precisa curar o problema dele com a mãe. Entendeu? Então, quando a gente julga os nossos pais, a gente julga uma parte nossa. E aí esse é o movimento que é muito maior. É esse o movimento que o processo terapêutico vai te trazer para consciência. Vai doer? Vai doer. Se vai doer. Só que adultos de verdade
que querem se tornar maduro, que querem se relacionar, que nós fomos feitos para nos relacionarmos, caso contrário teria nascido cada um numa ilha, a gente ia viver que nem naquele filme do Tom Hanks, O Náufrago, e a gente ia construir lá um boneco para sermos solitários, mas isso não traria evolução para o ser humano, porque a gente não evolui sozinho, a gente evolui dentro de relações, porque são elas que nos convidam a desafios que a gente precisa ter para ver se a gente inclusive vai passar pelas provas ou se a gente vai repetir de novo. E quando a gente resolve encarar isso de frente, a gente inclusive pode se tornar pessoas mais maduras. Porque maturidade não é sinônimo de que o tempo passou. O tempo de calendário, de relógio, aniversário biológico, não é sinônimo de maturidade chegando. Então, nós podemos ver pessoas que têm 40, 50, 60 anos que se comportam como adolescentes, quando também o contrário é verdade. Podemos ver pessoas de 15, 20, 30 anos que se comportam de uma forma muito madura. Então, maturidade não está para o tempo, mas autoconhecimento está relacionado com maturidade. Se você quer se tornar uma pessoa mais madura, uma pessoa que sente que a evolução chega para você, que os comportamentos que você tem aos 40 não são os mesmos que você tinha aos 30 e não são mais os mesmos que você tinha aos 20, que não são os mesmos que você tinha aos 15. Se você ainda tem comportamentos com 40 anos que você tinha com 15 e não são comportamentos bons, saudáveis, aí tem sinal de infantilização. Tem sinal de que precisa receber um olhar. Tem sinal de que provavelmente tem uma dor interior que precisa ser acolhida. Muitas pessoas, eu fiz uma construção também, né, nos stories esses dias atrás, tá lá no destaque da Rígida, de como a régua das pessoas que têm o traço de caráter do rígido, por exemplo, é extremamente alta. Alta com ela mesma e alta com os outros. E aí uma dificuldade grande de aceitar a imperfeição do outro e de si mesmo. E aqui eu super me incluo porque eu tenho muita rigidez também, 28% de rigidez. Então, meu modus operandi sempre foi de perfeccionismo, sempre foi de apontar o dedo, sempre foi de ter uma régua extremamente alta com os outros e comigo mesma. Sempre foi de anular o que eu sentia, ligar o piloto automático, passar um trator por cima dos meus sentimentos. Se você faz isso, saiba que você vai ter consequências. E negar o que nós sentimos vai fazer com que a gente se desconecte de uma das partes que é dentro de nós, que sempre traz um movimento de conexão com o nosso interior. Negar o que a gente sente muitas vezes é fadar nosso futuro a repetir as mesmas situações, porque Deus fala, eu mando uma situação para você, você passa por ela, liga o piloto automático, não aprende nada com ela, finge que ela nem aconteceu na sua vida, o que me sobra? Me sobra te dar outra vez, para ver se você aprende, porque Deus é amor. Então, nós estamos na Terra para evoluir. Como nós evoluímos? Passando pelas situações. Que situações? Seja relacionamentos, seja no emprego, seja na vida amorosa, seja com filhos, para quem tem filhos, seja com os pais, seja com os irmãos, sejam com os amigos.
Então, percebam que esse movimento vai acontecer na nossa vida. Seja você diante de uma doença sua ou de alguém próximo a você, tudo isso vai impactar na nossa vida. E a forma como nós vamos lidar é que vai fazer a diferença. Porque as situações acontecem para todos. Todos temos um corpo, todos sofremos impactos. Agora, a forma com que cada um de nós lidou com o que nos aconteceu é que faz a diferença. Me recordei aqui, por exemplo, do caso da história da Oprah Winfrey, que é uma das mulheres mais ricas do planeta, que tem um canal de televisão nos Estados Unidos, que é uma das mulheres mais influentes na face da Terra, que é uma mulher negra ou preta, porque eu sempre sou corrigida aí quando digo os dois termos, então me perdoem aqui por não saber qual é o correto ou qual vocês preferem, enfim, que foi abusada por diversas vezes na infância, que teve pouquíssimas oportunidades na infância, que poderia ter se desvirtuado e ainda assim se tornou a Oprah Winfrey. Então, não é o que aconteceu conosco, não é porque ela tenha sido abusada que ela esteja fadada a ter uma vida de alguém que sofre um abuso. Faz sentido, gente? Comenta aqui pra mim. Então, é aqui que esse ditado quer dizer, sabe? Não é o que aconteceu com a gente que vai nos definir. O que vai definir a nossa vida é o que nós vamos fazer com o que nos aconteceu. Então, a Oprah foi capaz de olhar para todos esses traumas que foram imputados a ela e ela foi capaz de fazer diferente. E hoje ela é a mulher que ela é. E esse é o convite para nós. Quero encerrar aqui convidando vocês a escutarem uma música que é linda, 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 da Elis Regina, Como os Nossos Pais. E tem uma parte que fala, ainda somos os mesmos como os nossos pais. Então, quanto de nós, ou melhor, quanto dos nossos pais há em nós? Negar os nossos pais é negar a nós mesmos. Quando a gente julga os nossos pais, estamos julgando a nós mesmos. 50% é pai, 50% é mãe. Querer que os nossos pais sejam diferentes é julgar os nossos pais. Nós só podemos controlar a nossa vida. E olha que incrível, a gente tem o que controlar. A gente recebeu o que controlar, porque se você está vivo, assim como eu, você tem o que controlar. Então, foque no que é possível controlar, a sua vida. Mesmo que você seja casado, tenha filhos, você só pode controlar a sua vida. E se seus filhos forem pequenos, você ainda consegue ali controlar, no sentido de que é sua obrigação cuidar dos seus filhos pequenos. Mas quando eles atingirem aí a maioridade, por exemplo, já é hora de bater asas e ganhar o mundo. Então, não queiram controlar a vida de outras pessoas. Não se comparem a ninguém. Se comparem com quem você foi ontem. Estabeleça uma comparação consigo mesmo. E é por isso que eu disse, se você tem 40 anos e reconhece padrões de comportamento na sua vida de quando você tinha 15 anos e esses padrões não são bons, são coisas que te afastam dos seus propósitos de vida, do que você deseja, repense nisso, porque isso pode estar travando os seus resultados. Isso pode estar travando de você ter uma vida incrível, isso pode estar travando de você realizar os seus sonhos, isso pode estar te travando de sonhar.
Isso pode estar te travando de ter um relacionamento saudável com a sua parceira ou seu parceiro. Isso pode estar te travando em como você cria seus filhos, nos negócios. Então, o convite é: olhe para dentro, se conecte com as suas dores. E é para isso que existe essa abundância de ferramentas terapêuticas, para que você não passe por esse processo que é extremamente doloroso. Então, se você nunca passou por um processo terapêutico, eu já estou deixando claríssimo para você: vai doer demais. Mas você não precisa passar por isso sozinho. Escolha um processo terapêutico que te acolha, que a ferramenta faça sentido para você, o profissional faça sentido, se conecte com você e passe por essa jornada querendo sair do outro lado alguém melhor do que você foi ou do que você é hoje. Se compare consigo mesmo, estabeleça comparações que são possíveis de serem alcançadas. Não estabeleça comparações com nada externo. Se inspire no externo, mas estabeleça comparações com você mesmo. Só assim você não vai criar expectativas em relação ao que você espera e que nunca vai poder ser atingido. E isso vai cada vez mais frustrando a gente, quando a gente acaba estabelecendo padrões, quando a gente acaba estabelecendo comparações com algo que não é possível de ser comparado, não é possível de ser alcançado. E aí a gente acaba se paralisando e achando que o processo terapêutico, o processo de autoconhecimento não é para nós. Ele é. Mas ele é para as pessoas que têm coragem. Ele é para as pessoas que querem ter uma vida incrível. E ter uma vida incrível não significa que você vai acordar do dia para a noite e falar assim: hoje eu vou passar por uma terapia, vou lá, faço 1 horinha de terapia e acho que vou sair de lá com a minha vida transformada. Ledo engano, gente. Lembra quando as pessoas queriam se curar e elas tocavam em Jesus ou coisas do tipo, e Jesus disse: a tua fé te curou? A tua fé significa você acreditou que você era merecedor da cura. Você acreditou e você fez por onde? Porque Jesus basicamente não ia atrás das pessoas. As pessoas iam atrás de Jesus. Logo, ação. Para você ser alguém diferente, para você fazer diferente, inclui movimento, ação. Não basta só querer, não basta só pensar. Você precisa agir em direção aos seus sonhos. E não se preocupe com o que os outros vão pensar de você. Se eu ficasse me preocupando com o que os outros vão pensar de mim, eu não estaria aqui. Então, tenha isso em mente. Tenha a intenção de ser uma pessoa melhor, de querer se conhecer. Você pode fazer isso sozinho? É claro que pode fazer, mas você pode ter o apoio de um processo terapêutico. Então, vá para a vida. Não julgue os seus pais. Não faça isso com eles e não faça isso consigo mesmo, porque julgar o pai e a mãe é julgar a si mesmo. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês, espero que tenham gostado. Se vocês acham que alguém que vocês conhecem podem gostar desse conteúdo, eu já pego o aviãozinho e compartilha, isso me apoia demais. E aí o Instagram vai entender que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Se você não me segue, já me segue aqui para ficar por dentro de tudo que eu posto. E em breve teremos agenda aberta. Se você quiser passar por esse processo terapêutico comigo, em breve a agenda estará aberta e eu espero vocês. Um beijo, obrigada, tchau, tchau, fiquem com Deus.